verso 1. Nós vamos ler até o verso 14. Amém? Mas considere as Bíblias abertas, em nome de Jesus. Apesar de hoje nós termos poucas pessoas devido às eleições, ou à eleição de hoje, tivemos visitantes. Que a igreja local os recebe? Sempre. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Está ali meu amado irmão, o nosso irmão André, né, igreja? Você não sabe, ele que deu início à nossa compra do nosso ar-condicionado, porque ele trabalha com refrigeradores, com essas áreas de refrigeração, perdão. E grande foi a ajuda que ele nos deu a compra desses. Ele tinha sumido um tempo, mas hoje ele está aqui para a glória de Deus. E Deus é maravilhoso. Que Deus continue abençoando a vida dele poderosamente. Amém? Todos acharam? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Nós vamos pegar pontos importantes nesses 14 versículos. Mas antes de nós contextualizarmos esses 14 versículos, nós vamos falar um pouco sobre este dia, sobre este momento. Era próximo à festa da Páscoa, onde também tinha a festa de Sucote, ou de Tabernáculo, e também a festa de Pentecoste, após a festa da Páscoa. Essas foram as últimas instruções que Jesus falou para os seus discípulos, porque neste momento, igreja, Jesus já sabia que estava próximo dele a morte física. Jesus, entendendo isso, ele se sentiu na obrigação de preparar os discípulos, que mesmo estando com ele, os 3 anos de evangelho estavam despreparados. Isso é um fato que acontece não só, ou que aconteceu naquela época, mas acontece nos dias de hoje. Nós entendemos isso porque há uma fragilidade muito grande em muitos de nós raciocinarmos as coisas de Deus e pegarmos ela de imediato. Para algumas pessoas há uma dificuldade muito grande de se readaptar em uma vida da qual eles já estavam vivendo, só que agora de forma diferente, porque nós nascemos de mamãe e papai,
já habitávamos nesse mundo, conhecendo tudo que o mundo nos propôs e nos propõe. Mas, entretanto, quando nós fazemos uma aliança com Cristo, algumas mudanças de hábitos, de comportamento, das quais nós temos que ter uma reabilitação, uma nova forma de vida. E tem muitas coisas que nessa nova forma de vida não entra em nosso consciente, nós não adquirimos com um entendimento rápido. Muitos nem conseguem adquirir esse entendimento. A prova disso é o próprio Judas, que nós vamos ver aqui também no contexto, aqui, ou no texto que está aqui inserido por João, que ele não acreditou em Cristo de uma forma tão grande que vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Jesus nesse momento já sabia de tudo o que iria acontecer. No capítulo 12, volta um pouquinho e nós vamos entender, capítulo 12, no versículo 1, nós vamos ver a iniciação da preparação do corpo de Cristo para ser embalsamado para a morte física dele. Olha que interessante, porque no capítulo 12, versículo 1, foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro e o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia e Lázaro e era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. No capítulo de número 20, nós vamos ver que Jesus já tem ciência de que ele iria morrer. Olha o que diz o capítulo 12, versículo 22 e 23. Felipe foi dizê-lo a André, e então André e Felipe o disseram a Jesus, a chegada dos gregos naquele lugar. E Jesus lhe disse, e respondeu dizendo Jesus, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ou seja, Jesus já entendia o que lhe iria acontecer e começou a fazer os preparativos para a sua partida. Dentre eles, no versículo 1 do capítulo 13, ele vai lavar os pés dos discípulos, uma forma de purificação, porque não dizer assim, e dizer que eles estavam agora purificados para a propagação da palavra, onde Pedro, como sempre, interfere na atuação de Jesus. Jesus repreende ele, e ele entende que aquilo era um ato profético, um ato espiritual. No capítulo de número 13, versículo 33, vamos ler? Jesus vai dar as últimas instruções àqueles homens, e Jesus adverte todos eles, principalmente a Pedro. Olha o que diz o versículo 33 até o 38º. Eu vou ler aqui para ganharmos tempo. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, quem também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Jesus advertiu Pedro de algo que aconteceria posteriormente, porque no momento em que Jesus foi Pedro, toda ação ela é proveniente de uma reação. A reação de Pedro ali naquele momento, com sangue quente, vindo alguns homens, não todos, pegaram Jesus, alguns soldados, depois que Judas já tinha sido induzido até por Jesus, vai lá e faz o que tem que fazer e faz rápido. E Pedro, vendo aquela reação, aquela ação daqueles homens, pegou a espada e cortou a orelha de Malco. E Jesus repreendeu Pedro, mas depois, o cantar do galo naquela época era a troca de turno dos soldados que ficavam ali em suas sentinelas, ao saberem entre 3 e 4 horas da manhã. E Deus disse, olha, vou trocar para miúdo, antes que amanheça o dia você vai me negar 3 vezes, porque algumas pessoas irão te consultar acerca de mim, mas o medo, o pavor é tanto que você não vai entender. Por quê? Naquele momento estava tendo uma guerra espiritual.
e Pedro não estava preparado para aquela guerra espiritual. Às vezes eu me otimizo muito com Moisés, né? Em alguns momentos da sua vida, Moisés, ele conhece quando ele está fraco. E dentre essas vezes, eu também, Moisés, algumas vezes, Moisés ele na casa falando: pastor, não estou preparado. Porque ele tem a consciência, o entendimento que não é algo natural, porque ele já teve experiência comigo, ele já foi em alguns lugares comigo, ele viu o diabo se manifestar e declarar que Jesus estava diante de mim. Então ele entende, e nós devemos entender isso, que tem problemas e tem circunstâncias que não cabe a nós estarmos de qualquer forma em uma guerra. Então Deus advertiu Pedro, porque Pedro pensou que era uma prisão qualquer, que era algo natural, mas aquilo era algo sobrenatural. Igreja, nós vimos por poucas coisas o diabo se levantar de uma forma tão poderosa contra as nossas vidas. Imagine aí, no momento em que o Filho de Deus ia dar a sua própria vida para salvar inúmeras pessoas em todas as nações. O diabo levantou uma briga com Jesus naquele momento poderosa, com todas as suas forças e todos os demônios que estavam com ele. Ele levantou-se para confrontar Jesus. E Pedro não estava preparado para aquilo, a ponto de, quando ele viu toda aquela perturbação, o tomou de maneira tal que ele, sendo um dos mais bravos dos discípulos que andavam com Jesus, alguns historiadores chegam a dizer que ele não tirava a espada da bainha, mesmo andando com Jesus, a ponto disso que no dia que Malco esteve lá naquele momento, no episódio onde Jesus foi preso, ele cortou a orelha de Malco com sua própria espada. A ponto de Jesus dizer a ele: Pedro, quem com a espada fere, com ela será ferido. Se Jesus disse isso, obviamente a espada era de Pedro. Mas naquele momento Pedro ainda estava em estado de êxtase, motivado por uma emoção, não sabia o que estava acontecendo. Mas quando ele chegou em alguns momentos na casa de Caifás, quando foram interrogados: ei, você era aquele homem que andava com esse Jesus, o Nazareno? Ele disse: eu nem conheço ele. Porque vem um grande temor. Pastor, o senhor está crucificando Pedro, está julgando Pedro. Eu teria a mesma reação, porque não era uma luta natural, não era algo normal, era algo maior do que nós possamos imaginar. E se nós tivéssemos consciência nesta geração, nós deveríamos temer a Deus de todo o nosso entendimento, e tremer quando Deus se levanta daquele trono, porque grande igreja são as batalhas espirituais até os dias de hoje, para que nós morramos sem a salvação, porque ela ainda está em andamento. Jesus fez a parte dele, é fato, mas nós ainda estamos aqui na terra. Nós temos que nos preparar, porque ele está preparando, e nós vamos ver o lugar, mas nós temos que preparar a nossa vida para estarmos naquele lugar. Então Jesus disse a Pedro: Pedro, ainda não é momento de você estar comigo, porque aonde eu estou, ou para onde eu irei, você não pode ir. Porque a quantidade de demônio, a castra de demônio que se manifestou naquele dia, quando Jesus estava entre a vida e a morte, quando Jesus estava entre a morte e a vida, a sua morte, da vida para a morte, e da sua morte para a ressurreição, houve grandes batalhas espirituais. Alguns historiadores chegam a ilustrar que o inferno paralelo ao lugar que hoje o nosso saudoso Abraão está, onde muitos estão no seio de Abraão, ou seja, na casa de Abraão, temporária, no lugar onde Abraão está guardando o povo para a volta de Jesus, para que quando Jesus vier, todos aqueles que estão dormindo com Abraão, todos aqueles que estão descansando com Abraão, irão ser levados às hóstias celestiais. A Bíblia chega a dizer, o meu dizendo, um grande historiador chega a ilustrar que quando Jesus ele chega do outro lado, que é no lado onde está o inferno, quem estava cá com Abraão, começou a haver um grande estrondo no inferno, começaram a procurar saber o que é que estava acontecendo. Era Jesus tomando a chave do inferno, era Jesus ressuscitando para trazer a glória dele e a ressurreição, a nossa mortífera vida. Nós somos igrejas, aqueles que vamos morrer, mas teremos uma nova vida. Então naquele dia Jesus estava preparando os seus discípulos e dizendo a eles de tudo o que iria acontecer. Era a última conversa que Jesus estava tendo com eles. E ainda assim eles não estavam convertidos. E ainda assim eles não estavam amparados
espiritualmente falando, para entrarem em batalhas, em guerras. Quero até fazer uma correção aqui. Quando o apóstolo Paulo, depois de ele ter separado de Timóteo, se juntou a Silas, e ele foi preso, indo para Frígia, se não me falha a memória. Nesse episódio sim, perdão, que o soldado queria se matar, e não quando Pedro estava preso. Quando eu falei aqui a semana passada, só corrigindo, está em Atos capítulo 16, porque Jesus, o Espírito Santo impediu que Paulo fosse até a Ásia, e ele foi para Frígia. Chegou lá, ele preso com Silas, e na prisão os cárceres se abriram, porque Paulo começou a cantar e Silas começou a orar, ou vice-versa. Diz que os cárceres começaram a se abrir, os cárceres, entre 0 horas da noite até 0h40. E aí de manhã, quando o cara viu as portas das cadeias todas abertas, queria se matar, e ele se converteu ao cristianismo naquele dia, esse carcereiro. Então foi nesse episódio, não de Pedro, perdão. Então, quando Jesus ele teve esse encontro com o diabo no inferno, ele ali decretou a nossa vitória. Só que o livre-arbítrio é quem vai determinar para onde nós iremos. Jesus ele fez a parte dele de uma forma tão concisa, tão contundente, que ele foi até preparar o lugar. E nós vamos entender um pouco sobre isso aqui. E nós vamos agora contextualizar o capítulo 14, versículo 1 a 3. Vamos lá? Jesus, olha para o irmão que está do outro lado, diga: Jesus foi arrumar a casa. Você já viu aquela situação de quando nós, né, Paulo, esperamos algum parente, alguma visita, a gente, bora arrumar a casa ligeiro que fulano está vindo aí. Vamos lavar a casa, vamos lavar os pratos, arrumar os quartos, arrumar as camas, vamos fazer uma comida, porque estão vindo convidados. Olha para o irmão que está do outro lado agora, diga: você é um convidado de Jesus. Diga: você é uma convidada de Jesus. Diga: ele está preparando a casa para que você possa estar lá. Olha o que diz a palavra do versículo 1 até o 3. Não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Fato que Jesus estava falando com os discípulos nesse momento. Mas nós somos discípulos de Jesus. Isso reverberou de século em século, de anos em anos, até chegar o dia de hoje. É uma promessa de Jesus: eu estou indo preparar o lugar, preparar a casa. Dá-se a entender, né, da forma que Jesus falou, como se a casa tivesse desarrumada. A casa de Deus não anda desarrumada. Quando Jesus fala que está indo preparar o lugar, ele está indo sobre um poder eterno, sabendo que ele venceu a morte e o diabo e os anjos, 24 anciãos, serafins, querubins. Quando Jesus chegou, eles começaram a contemplar, a glorificar. Quem é esse? É o que é o que Deus enviou à terra para que vivesse, para que morresse pelo nome de cada um daqueles que vivem na terra, para que, se por um motivo eles se arrependerem, forem batizados e que sejam salvos. É esse homem, é esse que se colocou na posição de homem, é esse Deus que se colocou na posição de um servo qualquer para ganhar vidas. E houve grande festa nos céus, e Jesus estava preparando o coração dos anjos. Se preparem que em breve eu vou trazer seres humanos para cá, eu vou trazer pessoas para cá, para fazermos companhia nas hóstias celestial. O primeiro a morar quero ser eu quero estar lá. Ele está preparando o meu lugar. Quando Jesus fala, igreja, essa palavra, não turbe os vossos corações, foi pelo que ele disse nos versículos anteriores do capítulo 13, acerca de que naquele momento eles não poderiam acompanhar Jesus, que naquele momento não cabia a eles estar com Jesus. Então ficaram perturbados sem entender, porque até então aqueles homens não entendiam quem estava com ele, e nenhum de nós aqui iríamos entender, ou com eles, perdão. Então quando Jesus fala que o lugar aonde ele vai, para onde ele vai, eles não podem ir, porque em todos os lugares que Jesus ia, ele levava os discípulos com ele, exceto, ou abre parênteses, nos momentos que ele separava Pedro, Tiago e João, como também no monte, como ali no Monte da Transfiguração.
Mas em todos os lugares, Jesus ia acompanhado pelos discípulos. Só que nesse momento, nesse fatídico dia, ele disse: ó, infelizmente, para onde eu vou hoje, vocês não podem ir. E eles ficaram perturbados, sem entender, a ponto de Jesus dizer: Pedro, você não vai. E te digo mais, para onde eu vou, e as pessoas vão me acusar, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. E eles ficaram perturbados de espírito. Aí Jesus, para acalmá-los, disse: não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Essa é uma promessa de Deus, não só para aqueles 11 homens que ele já tinha dispensado Judas, como serve para cada um de nós. Agora, a caminhada daqui até o caixão é algo duvidoso, não pela parte de Deus, mas pela nossa natureza, pelos nossos raciocínios, pelas nossas emoções, pelas nossas fraquezas e pelos nossos deleites. É um caminho incerto, porque fecha-se o livro das nossas vidas quando nós chegarmos no caixão, quando já estivermos mortos para esta vida. Ali sim há uma nova história, há uma passagem, assim como teve de Jesus, da vida para a morte e posteriormente da morte para a vida, ou se não, da morte para a morte eterna. Nós hoje nos preocupamos com muitas coisas. Eu não vou contar quantas igrejas não estão fechadas hoje por causa da política. Por quê? Os pastores trocaram os valores, estarem pregando a palavra, para estarem fazendo amparo político para determinados candidatos, deixando de glorificar para idolatrar. Isso é fato. Nós temos que ter o nosso convívio nisso, temos que fazermos parte disso, de todo isso, de todo esse sistema, de tudo isso que estamos passando. Mas nós não podemos trocar valores, nós não podemos dividir. O nosso Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. E qualquer uma dessas pessoas que se assentem em qualquer uma dessas respectivas cadeiras, seja estadual, federal ou presidencial, há uma glória a ser alcançada, há um mérito a ser alcançado. Ou seja, eu vou deixar de adorar a Deus para idolatrar o homem, para que quando ele sente na cadeira, eu o ovacione. E a glória de Deus fica onde? Então nós temos que saber os nossos valores. Como eu disse, daqui até o caixão é uma jornada muito grande. Apesar de o tempo ser curto, mas é uma jornada muito grande, porque vai ser entre hoje ou o dia de hoje, estou falando hoje hipoteticamente, até o último dia das nossas vidas, que nós vamos bater o martelo, se iremos para o céu ou para o inferno. Jesus, que é Jesus, príncipe da paz, Deus da glória, poderoso, Filho do Deus unigênito, Ele teve que ir no inferno, brigar com o diabo, mesmo sem ter necessidade, porque Ele poderia, de onde Ele estivesse, Satanás, envia um desses demônios aí, manda trazer a chave do inferno aqui. Mas não, ele quis ir lá pessoalmente e mostrar ao diabo que Ele não é um Jesus preguiçoso, que Ele não é Jesus que troca valores, que Ele não é um Jesus que se vende. Ele disse: me dá a chave do inferno, porque a vida já perdeu para mim que amanhã de manhã, cedinho, eu estou levantando daquele sepulcro. Amanhã de manhã, cedinho, eu vou me materializar outra vez. Vou entrar naquele corpo e vão ter que ver a minha existência outra vez, Satanás. Então ele disse aos discípulos: não fiquem preocupados nem perturbados, que eu estou aqui e vou preparar algo para vocês. Não se preocupem, para que não haja nenhuma intervenção satânica espiritual na sua partida. Eu vou preparar o lugar, para que quando eu esteja lá, os anjos, os 24 anciãos, os serafins, querubins, arcanjo Miguel, Daniel, eles vejam quem está chegando, eles vejam quem está entrando, eles vejam quem veio da terra para voltar para os céus. Não era um qualquer, era o Rei da Glória.
Dias antes dessa ocasião, ele foi ovacionado entrando, como diz nos dias de Ramos, em cima de uma jumenta, sendo ovacionado por centenas, milhares de pessoas. Mas as mesmas pessoas, quem sabe, estavam ali aplaudindo ele, foram as mesmas que gritaram dias depois: crucifica-o, crucifica-o, mata-o. Mas ele já sabia de tudo isso. Quando ele viu que os gregos e os judeus, que está no capítulo número 12, capítulo 12, versículo 23, quando ele viu que os judeus e os gregos, diz assim, alguns gregos desceram para ver Jesus, ele já sabia, porque souberam que Jesus estava em Jerusalém, no tempo da Páscoa, e eles queriam conhecer quem era Jesus, e aquilo já estava proferido, já estava dito, ele já sabia que era chegada a sua hora. Ele disse: é o momento de eu preparar os meus discípulos, porque agora eu não vou estar mais fisicamente com eles, eles vão ter que continuar a caminhada com suas próprias pernas. Versículo de número 4 a 6, Jesus, ele fala algo interessante. Eu já falei sobre isso aqui, mas vamos outra vez verbalizar isso aqui. 4 a 6 diz assim, ó: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, que significa o próprio Jesus. Eu sou a verdade, que é a palavra. E ele diz: eu sou a vida, que é a nossa eternidade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí ele diz assim, ó: ninguém em outra religião, ninguém ateu, budista, louvado seja Deus, umbandista, espírita, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Ele já deixou ali escrito que quando as igrejas fossem construídas, as primitivas igrejas, que não poderia ser de qualquer jeito entrar, sentar, fazer participação ou participativos dos cultos sem fazer uma aliança. Quando ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sendo o caminho, a palavra da verdade, para levar vocês à vida eterna, tinha que ter uma prova, tinha que ter algo que simbolizasse fisicamente ou visivelmente na vista dos homens aquele ato, que você não está ali como um visitante, que você não está ali como um transeunte, que você está ali porque você tem um compromisso com Deus. E porque ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim, de que forma é essa? Você quer receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero. E aí, posteriormente, esta aliança, e você começa a caminhar com Cristo, você começa a daí por diante, você tem uma nova identidade, você tem um novo CPF, você tem uma nova natureza de vida, você tem uma outra ocupação. Durante esse tempo, você vai ter que fazer uma segunda aliança. Que segunda é essa? É a aliança, louvado seja Deus, da Páscoa, que é a aliança do corpo, da alma e do espírito, ou seja, do Pai, do Filho e do Espírito, que vocês serão, ou nós fomos, como os outros foram, batizados. E que batismo é esse? Levamos você para uma água corrente, onde nós ali fazemos um ato de purificação. Haja visto que todas as pessoas naquela época iriam até os rios, tomavam banho, pescavam, mas tomavam banho, fazia sua área na área se asseando, e pegavam águas para levarem para as suas casas, se não tivesse uma cisterna próximo da sua casa. Então não tinha algo mais plausível de que isso. Vamos trazer você vai descer como uma velha criatura na água, você vai descer com as roupas velhas, você vai descer como homem velho, mas quando você subir, você vai subir como homem novo. Mas isso não é de qualquer forma ou de qualquer natureza. Eu vou te dizer algo aqui importante: você fez uma aliança com Cristo, você conhece que é um Deus todo poderoso. Eu conheço. Você conheceu a Jesus, aqueles que andou aqui com os discípulos, que fez milagres e prodígios. Conheço. Você sabe que ele foi trazido pelo doutor Espírito Santo para fazer em nossas vidas uma nova morada, porque em Atos capítulo 2 disse que ele, louvado seja Deus, desceu um Espírito Santo onde as pessoas foram cheias por ele para que pudesse proferir. Então
Então ele disse que ele iria, mas ia deixar um consolador. Aí ele disse: vem cá na beira do rio, vem cá que eu vou te mostrar. Você crê que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário pela sua vida? Eu creio, porque eu soube disso. Mas também eu quero te dizer que por esse ato, também você crê que ele ressuscitou ao terceiro dia? Eu também creio nisso. Então eu vou te batizar. Eu vou fazer agora uma nova aliança com você. Eu vou te batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E quando você sobe uma nova criatura, com um novo concerto. Então ele diz assim: eu sou o caminho até essas águas, eu sou o caminho até o seu sepulcro, eu sou o caminho até a sua morte, eu sou o caminho até a sua ressurreição. Ele diz: mas também eu sou a palavra. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida com abundância. Assim como o diabo é o pai da mentira, eu sou o pai da verdade. Eu sou a palavra dita na igreja por homens que foram chamados por mim para professar a palavra da verdade. E tendo esse estado de você estar nesse caminho, ouvindo a palavra da verdade, eu quero te dizer: eu tenho te preparado uma nova vida. Não essa vida na carne, não essa vida com olhos, não essa vida com nariz, não essa vida com orelhas, perdão, não essa vida com membros, não essa vida com pernas, mas eu tenho uma nova vida para te dar, onde você viverá espiritualmente, mas você não morrerá, você viverá eternamente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a sua eterna vida. Labash. Oh, lamandarabas. Ele está sendo invisível na vida de muitos cristãos. Vou repetir de novo: ele está sendo invisível na vida de muitos cristãos. Ô pastor, mas Jesus é invisível para você. Para mim ele é mais aparente do que tudo. Só em tudo que ele faz na minha vida, não precisa que ele se materialize de novo, porque os milagres que ele faz, ele já está diante de mim. Eu estou dizendo que ele está invisível na vida de crente que não serve a Deus como deveria servir. Eu digo que ele está invisível na vida de crente que não labuta a sua fé dia após dia para matar um leão por dia, para vencer a batalha, e aquilo que era impossível se tornar possível pela vontade de Deus. Ele está mais visível do que você possa imaginar. Ele está visível na minha esposa, no meu filho, na minha casa, no ministério, no meu ir, no meu vir. Só nas investidas que o diabo faz contra a minha vida, e ele me tira. Para quê? Eu quero ver Jesus mais do que essa forma. Se eu quiser ver ele mais do que essa forma, eu estou me tornando um crente incrédulo. Ele não precisa se materializar, dona Zenilda, porque ele já fez isso. E ele disse que quando ele viesse outra vez, era para me buscar, para ir morar com ele nos céus. Não precisa que ele venha agora, porque os milagres que são concebidos na minha vida dá sinais de que ele está aqui. Nós vamos ver porque ele diz isso. Versículo 7 a 10. A vontade de Deus em Jesus diz o seguinte: se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora os conheceis e tende-os visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas que está em mim, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O que é que Jesus disse naquele dia? Você soube que Deus abriu o mar e o povo passou em terra seca? Soube. Você soube que Deus fez cair maná do céu e alimentou aquele povo no deserto? Soube. Você soube que Deus pôs uma cortina de nuvem durante o dia no céu escaldante, colocou
povo, e de noite uma cortina de fogo para aquecer o fio soube. Vocês viram eu trazer Lázaro depois de 4 dias para a vida? Vimos. Vocês viram transformar água em vinho? Vimos. Vocês viram trazer o filho daquela viúva de Naim, o filho dela, perdão, a vida, na frente de todos vocês? Eu vi, ou melhor dizendo, nós vimos. Então essas obras eu não faria se não fosse em nome do meu Deus ou pela vontade dos meus pais. As mesmas obras que eu faço eram a que ele fazia. Então quem vê a mim, vê a Deus. As obras que eu faço, eu não faria se Deus não estivesse comigo. Como é que vocês me impedem para ver a Deus? E está cheio de crente Tomé na igreja. Deus tem aberto porta, Deus tem feito milagre, Deus tem trazido cura, Deus tem feito prodígio, mas ainda assim não crê em Deus, porque no primeiro tropeço que dá, esquece o Deus que da glória que fez o milagre, mas não crer no momento de que Deus permite que aconteça algo para que o nome dele seja glorificado, ou seja, fica o tempo todo em lamúria. Deus faz o bem o tempo todo. No momento que dá um tropeço na vida de nós, muitas vezes por nós mesmos queremos condená-lo, crucificá-lo e interrogá-lo porque essas coisas estão acontecendo. Então ele disse: vocês não creem que eu faço as obras que Deus fazia? Quantos pães aquele menino trouxe, Marcos? Quantos pães? 5 pães, vocês viram? Tinha quase 20 mil pessoas. Alguns chegam a dizer que tinha quase 30 mil pessoas. Vocês ainda perguntam que quer ver a Deus? Vocês trouxeram quantos pães diante de mim? 5. Quantos peixinhos? 2. Quantas pessoas nós alimentamos? Mais de 20 mil. O que é que você espera mais de mim? Que pergunta é essa, Felipe? Que pergunta é essa, Tomé? Deus está aqui. Ele está fazendo obra, nós é que não enxergamos as obras que Ele faz. Ele continua fazendo obra. A nossa incredulidade é que faz com que os milagres não se apoderem mais de nós. E aqueles que foram chamados para produzir e operar milagres estão trocando os valores, trocando Deus por símbolos e por pessoas. E Deus não está nesse negócio. Para finalizarmos, versículo 11 a 14. Se você crer, verá o milagre de Deus através da sua própria... Levanta sua mão assim. Levanta sua mão. Igreja, entende uma coisa. Deus chega com Moisés, uma grande multidão se levanta contra o povo de Deus. O povo está brigando lá fisicamente, espada com espada, lança. E de repente Moisés ergue a mão, as mãos. Quando Moisés erguia a mão, as mãos, os braços, o povo de Deus vencia. Quando Moisés começou a se cansar, a Bíblia vai dizer que o povo de Deus começaram a recuar e muitos serem mortos pelo adversário. Mas é quando Moisés levantava a mão, o povo de Deus vencia outra vez, a ponto de e Arão terem que levantar os braços de Moisés e ficarem sustentando, porque Moisés não estava sustentando mais. Ou seja, nos teus braços tem poder, na tua mão tem poder. Se der lugar a Deus, impor a tua mão, Deus começa a fazer a obra, mas basta que você creia. De Deus, no homem de Deus, na mulher de Deus. Então ele diz no versículo 11 ao 14, para finalizarmos: crede em mim, que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede em mim ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ou seja, nós podemos fazer os mesmos milagres que Ele, só basta crer. Puxa, Ele deixou tanto exemplo. Quando Abinadab chega com maior ousadia com Davi: vai para casa, pastorzinho de ovelha, vai cuidar das ovelhas, está fazendo o que aqui? Aqui não é seu lugar. Vai para casa, aqui não é o seu lugar. O que é que ele diz?
Eu quero saber só o que o rei vai dar a quem vencer Golias. Ele vai enriquecer o homem, vai ficar isento de impostos e ainda vai dar a mão da filha. E agora, ele disse assim: tá bom. Saul chama ele para dentro da tenda, veste minha roupa. Ele disse: não dá em minha para isso. Aí imagina quando ele pega aquela funda, aquela correiazinha com a pedra, eles começaram a dizer: perdemos a guerra, mas Deus não vê como eu e você vimos. Da mesma forma, quando Samuel entrou na casa de Jessé, os irmãos descreram nele. Foi da mesma forma quando ele chegou naquele arraial, os irmãos, aí já junto com os soldados e o rei, também não creram nele. Só que o povo não entende, comigo e você, é que em mim e você há algo sobrenatural. Não somos nós que labutamos as nossas guerras, mas é Deus quem luta as nossas guerras. E quando nós entendemos isso e pomos isso em prática, todo inimigo, toda investida, todo diabo que havia em nossas vidas, ele tende-se a cair por terra e Deus se levanta e o milagre acontece. Então, sobre a sua vida tem um Deus que pode todas as coisas. Fica de pé em nome